Então vamos dar início à nossa reunião de estudos. Atualmente estamos estudando a Revista Espírita, né? Então vamos fazer a nossa prece para darmos início aos nossos estudos. Pai amantíssimo, Jesus, Mestre amado, agradecemos mais uma vez por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e tendo esse material maravilhoso em nossas mãos, que é a Revista Espírita, que foi escrita, redigida por Allan Kardec durante 12 anos. E agora que está sendo reeditada, divulgada, propagada pela Federação Espírita Brasileira, nós estamos aproveitando-a para reforçar os nossos estudos, para dar uma outra motivação, um outro estímulo às nossas pesquisas. Agradecemos a presença dos benfeitores amigos e que Jesus nos abençoe sempre. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos da Revista Espírita. Hoje, o que nós vamos ver aí hoje, Gerson? É a sequência do texto sobre o Swedenborg, que nós já iniciamos da semana anterior. É uma análise sobre a doutrina, né, criada pelo Swedenborg e as ponderações do Allan Kardec sobre os vários fatores, né? E aí? Bom, aí nós terminamos uma parte, um parágrafo. A sequência agora é o Allan Kardec falando sobre a divisão que o Swedenborg faz do mundo dos espíritos. A divisão que Swedenborg faz do mundo dos espíritos? Isso. Então vamos ver aqui. Você abriu aqui para mim, que página que é? 440. Swedenborg divide o mundo dos espíritos em 3 lugares diferentes. Lembrando que o Swedenborg foi um grande precursor da doutrina espírita, né? Por quê? Porque lidou com os assuntos, com os temas, com conceitos de imortalidade, mediunidade. Ele era um médium, né? Uhum. Mas Kardec fez uma pequena observação, né? Isso. Sobre ele. O que é que ele falou mesmo? Aí, ó, vamos seguir aí. Hã? Você quer seguir aí? Ou... Não, ele já comentou aí atrás. Já. Ah, sim. Ele falou que era incompleto, não é isso? Incompleto. Que eram incompletos. É isso que eu quero aqui chamar a atenção. Então, Swedenborg divide o mundo dos espíritos em 3 lugares diferentes: céus, lugares intermediários e infernos. Você lembra que você disse que a doutrina dele tinha assim, uma influência do catolicismo? Sim, lembro. Né? Aham. E mais uma vez aqui, né? E mais uma vez, né? É. Então, diz ele, depois da morte, entramos no mundo dos espíritos.
Essa expressão é uma expressão espírita, né? Depois da morte, entramos no mundo dos espíritos. Os santos, os santos dirigem-se voluntariamente para um dos 3 céus, e os pecadores para um dos 3 infernos. Quer dizer, para nós já está já está complicando, né? 3 céus e 3 infernos, onde jamais sairão. Rapaz. De onde jamais sairão. Então ele está aqui com a doutrina de penas eternas. Né? Uhum. Essa doutrina desesperadora anula a misericórdia de Deus. Comentário de Kardec, né? Uhum. Essa doutrina desesperadora, porque você entrou lá, não tem volta. Anula a misericórdia de Deus, pois lhe recusa o poder de perdoar os pecadores, surpreendidos por uma morte violenta ou acidental. Então, aqueles que sofressem mortes violentas ou acidentais seriam danados, estariam perdidos, né? Continua aí. Mesmo rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg, como cientista e como homem de bem, não nos podemos constituir defensores de doutrinas que o mais elementar bom senso condena. O que ressalta mais claramente, conforme o que agora conhecemos dos fenômenos espíritas, é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. Swedenborg gozou de uma faculdade que em seu tempo pareceu sobrenatural. Ele era médium. Ele era médium. Razão porque admiradores fanáticos o encararam como um ser excepcional. Em tempos mais recuados, teriam levantado altares em sua homenagem. Dos que não acreditavam nele, uns o consideraram como um cérebro exaltado e outros como um charlatão. Para nós, era um médium vidente, como você disse, e um escritor intuitivo, como usar aos milhares, faculdade que pertence ao número dos fenômenos naturais. E aí teve sorte que não pegou as fogueiras, né? A época das fogueiras. Porque uma pessoa dessa, com uma mediunidade dessa, já seria o feiticeiro. Não, já seria um feiticeiro e não sobreviveria, né? Aqui ele trabalhava em palácio, né? Trabalhava para a rainha. E ele é do século XVIII, né? Uhum. Ele é do século XVIII. Quer comentar alguma coisa? Não, vamos continuar. Ele cometeu um equívoco dificilmente perdoável. Não obstante sua experiência das coisas do mundo oculto, ou de aceitar cegamente tudo quanto lhe era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. Lembra que a comunicação do Espírito, o Espírito se diz, inclusive Deus, não é? Isso, e ele não questiona. Ele aceita aquilo naturalmente. É verdade. Então aqui a gente vê também, né, a postura firme
de Kardec quanto a esse método que ele usou quanto à doutrina espírita, né? Ele nunca abriu mão disso, e isso daí, tornamos a dizer, uma grande segurança para a doutrina espírita, né? Tudo submetido ao crivo da razão, né? Isso daí é uma coisa assim, é a grande defesa da doutrina, a grande defesa da verdade. Verdade, exato. Né? Se tivesse pesado maduramente os prós e os contras, teria reconhecido princípios irreconciliáveis com a lógica, por menos rigorosa que fosse. Então, quer dizer, foi como que um ensaio, né? Podemos dizer, foi como que um ensaio de revelação. Ele, né? Reconciliável. Hoje, né? Hoje provavelmente cairia na mesma falta, porquanto não cairia na mesma falta, porquanto disporia de meios para julgar e apreciar o valor das comunicações de além-túmulo. Saberia que constituem um campo onde nem todas as ervas podem ser colhidas, e que, entre umas e outras, o bom senso, que não nos foi dado por acaso, deve saber escolher a qualidade que a si mesmo atribuiu o Espírito que a ele se manifestou, que foi de Deus, né? Ser Deus, bastaria para o pôr em guarda. Então aqui ele está dando uma lição no Swedenborg para nós, né? Bastaria para o pôr em guarda, sobretudo se considerarmos a trivialidade de sua apresentação. Quer dizer, Deus nunca, mesmo que fosse Jesus, nunca se apresentaria de maneira trivial, né? E a gente nota que, às vezes, nós mesmos, às vezes as pessoas, temos uma tendência muito grande a logo ir acreditando no que os espíritos falam, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Aquele alerta que Kardec faz, né? Não é porque você está numa reunião e está havendo uma comunicação do mundo espiritual que seja uma comunicação confiável, né? Depende muito da elevação do espírito que está se comunicando. Então você tem que sempre analisar, sempre estar atento mesmo. Aquilo que ele próprio não fez, compete a nós fazê-lo agora. Né? Não tirando de seus escritos, senão o que contém de racional. Você vê que aqui ele dá uma lição para a gente de como se deve ler, né? Exato. Você pode ler de tudo, mas você vai tirar sempre o que tem de racional, né? Seus próprios erros devem ser um ensinamento para os médiuns demasiado crédulos. Olha o problema aqui. Demasiado crédulos. A gente acabou de falar, né?
Isso. Demasiado crédulos, que erros que certos espíritos procuram fascinar. Aí a porta para fascinação. Que certos espíritos procuram fascinar. Quer dizer, quando a credulidade é ingênua, né? Se eles perceberem isso, porta aberta para fascinação, como você disse. Lisonjeando-lhes a vaidade ou os preconceitos por uma linguagem pomposa ou de aparências enganadoras. Quer dizer, a leitura aqui da revista é lição atrás de lição, né? E muitas, né? Não tem um parágrafo em que você não deixe de aprender um pouco, né? O que mais? Aqui ele, na sequência, ele começa a mostrar as diversas passagens, né, do Swedenborg. E aqui ainda tem, no texto seguinte, ele mostra também, a gente ainda vai ler, mas já demos uma passada antes, né, que ele mostra também aquele problema que sempre se coloca, que é o do médium que passa a utilizar seus serviços de maneira equivocada, né? Trabalhando para os outros, ele passa a ter a obrigação de ter sempre uma resposta. Que a partir desse texto aqui ele mostra essa situação. Eu acho que se a gente prosseguir aqui, a gente vai ver que... Então vamos lá. Prossegue aqui. Prossegue aí. A seguinte anedota prova a má-fé dos adversários de Swedenborg, que buscavam todas as ocasiões para denegri-lo. Conhecendo as faculdades de que era dotado, a rainha Luísa Ulrica o havia encarregado um dia de saber do espírito de seu irmão, o príncipe da Prússia, porque, algum tempo antes de sua morte, ele não respondera a uma carta que ela lhe havia enviado para pedir conselhos. Ao cabo de 24 horas, Swedenborg teria relatado à rainha, em audiência secreta, 24 horas depois dela pedir, ele relata à rainha, numa audiência sigilosa, né, a resposta do príncipe, concebida de tal sorte que esta, a rainha, plenamente convencida de que ninguém, exceto ela e seu falecido irmão, conheciam o conteúdo daquela carta, foi tomada da mais profunda estupefação, reconhecendo o poder miraculoso do grande homem. Eis a explicação que dá a esse fato um de seus antagonistas, o cavaleiro Bailon, leitor da rainha. Então aqui ele vai explicar o porquê de ter surgido essa anedota, né, sobre Swedenborg. Ela pede essa orientação, ele, algumas horas depois, relata a resposta que supostamente o príncipe teria dado, né, o espírito do príncipe. Então aqui o Bailon que relata. Consideravam a rainha como um dos principais autores da tentativa de revolução que ocorreu na Suécia em 1756 e que custou a vida ao conde Barbet e ao marechal Orne. Pouco faltou para que o partido dos chapéus, que então triunfava, não a tornasse responsável pelo sangue derramado. Nesta crítica situação, ela escreveu ao irmão, o príncipe da Prússia,
para lhe pedir conselho e assistência. A rainha não recebeu resposta. Como o príncipe tivesse morrido logo depois, jamais soube ela a causa do seu silêncio, razão por que encarregou Swedenborg de interrogar o espírito do príncipe a tal respeito. Justamente à chegada da mensagem da rainha, estavam presentes os senadores Conde T e Conde H. Este último, que havia interceptado a carta, sabia tão bem quanto seu cúmplice, o Conde T, por que aquela carta havia ficado sem resposta. Eles a interceptaram, né? Então essa carta não chegou ao príncipe. Sabiam muito bem disso. E ambos resolveram aproveitar a circunstância para fazer com que seus conselhos a respeito de muitas coisas pudessem chegar à rainha. Foram então, à noite, procurar o visionário Swedenborg, né? E lhe ditaram a resposta. A falta de inspiração, Swedenborg aceitou-a prontamente. Aí está aqui o fato, né? Quando um médium aceita trabalhar por dinheiro, ou por poder, ou mesmo por vaidade, ele acaba ficando na obrigação de ter sempre uma resposta e ter sempre uma comunicação, né? E hoje a gente sabe que os espíritos não estão ao nosso dispor, né? A toda hora. Então, a falta de inspiração, como não estava havendo a comunicação, Swedenborg aceitou-a prontamente, aceitou a sugestão dos conselheiros, né? No dia seguinte, correu à casa da rainha e, no silêncio de seu gabinete, disse-lhe que o espírito do príncipe lhe aparecera e o havia encarregado de anunciar-lhe o seu descontentamento e assegurar-lhe que, se não responderá à carta, é que desaprovara sua conduta e que sua política imprudente e sua ambição eram a causa do sangue derramado. Tudo isso, na verdade, é ditado pelos conselheiros, né? Que ela era culpada diante de Deus e que teria de expiar essa culpa. Ele a fazia prometer não mais se envolver nos negócios do Estado, etc, etc. Convencida por esta revelação, a rainha acreditou em Swedenborg e abraçou a sua defesa com ardor. Essa anedota deu origem a uma polêmica contínua entre os discípulos de Swedenborg e seus detratores. Um eclesiástico sueco chamado Maltesius, que veio a enlouquecer, tinha publicado que Swedenborg, do qual era inimigo declarado, se havia retratado antes de morrer. O boato espalhou-se na Holanda pelo outono de 1785, o que levou Robert Hindmark a instaurar um inquérito a respeito e demonstrar toda a falsidade da calúnia inventada por Maltesius. Quer dizer, essa falsidade que eles dizem, né, é sobre o Swedenborg se retratar, né? Porque na parte anterior fica claro que realmente ele aceitou as orientações dos ministros, né? Dos senadores. Então não houve uma comunicação, né? Ele utilizou as informações passadas pelos senadores e colocou essas informações como se tivessem sido dadas pelo espírito do príncipe da Prússia, né? A história da vida de Swedenborg prova que a visão espiritual de que era dotado em nada prejudicou o exercício de suas faculdades naturais. Seu panegírico, pronunciado após sua morte pelo acadêmico Landel perante a Academia de Ciências de Estocolmo,
mostra quanto era vasta a sua erudição e pelos discursos pronunciados na Dieta em 1761. Na Dieta em 1761, vemos a parte que ele tomava na direção dos negócios públicos de seu país. Influenciava, né? E muito. Era de muita influência, né? Pode ler o seguinte. A doutrina de Swedenborg fez numerosos prosélitos em Londres, na Holanda e mesmo em Paris, onde deu origem às sociedades de que tratamos em nosso número do mês de outubro. Nós já lemos, né, inclusive. A dos martinistas, dos teósofos, etc. Se nem todos a aceitaram em todas as suas consequências, teve pelo menos o mérito de propagar a crença na possibilidade da comunicação com os seres de além-túmulo. Crença bastante antiga, como se sabe, mas até agora oculta às pessoas simples pelas práticas misteriosas de que se achava envolvida. Então está aí o que Kardec disse ser o mérito, né, do Swedenborg, que ele começou a propagação da comunicação, né, da possibilidade de comunicação com os espíritos. Só que de uma maneira oculta, né? Não tinha divulgação como teve a doutrina. A partir do Swedenborg, pelo que a gente vê aqui, ele começa a propagar, né? Porque a rainha dava evidência a ele, né? E então ele começa a ficar conhecido como médium realmente, né? Como tendo esse poder de comunicação com o além-túmulo, né? Então o mérito que o Kardec julga existir aqui, né? O mérito que existe, na verdade, é a propagação da crença, né? Então a partir do Swedenborg, né? A partir do Swedenborg começa a se propagar isso, e então começa a se discutir mais essa que já possibilidade. Era uma crença antiga. Já era antiga, mas sempre oculta, né? Como você disse. A partir do Swedenborg ela se torna mais visível, né? Esse é o mérito da doutrina dele. O mérito incontestável de Swedenborg, seu profundo saber, sua alta reputação de sabedoria, tiveram um grande peso na propagação dessas ideias, não é? Apesar de terem havido alguns equívocos, né? Ele era uma pessoa lúcida, né? Como se diz aqui atrás, uma pessoa lúcida, uma pessoa culta, né? De muito saber, e então isso foi uma das razões, né? De fazer com que essas ideias fossem mais aceitas, né? Embora tivesse seus detratores. Então tiveram um grande peso na propagação dessas ideias, que hoje se popularizam cada vez mais, pois crescem em plena luz e, longe de buscar a sombra do mistério, fazem apelo à razão. Aí deixa de ser o ocultismo, né? É o que trabalha o espiritismo, né? Malgrado os erros de seu sistema, Swedenborg não deixa de ser uma dessas grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do espiritismo, do qual foi um dos primeiros e mais zelosos fomentadores. É um dos primeiros e mais zelosos. E interessante que ele foi contemporâneo do Mesmer. Aqui já deve ter falado aqui o período. Falou, né?
quando ele nasceu. Na semana anterior a gente Você deu lembra? uma olhada nisso. Dá para ver aí? Não lembro, deixa eu ver se eu acho. Você fez até umas continhas, né? Porque o Mesmer vai viver até 1815. Ele vai viver até 1815. Mais ou menos assim, ele teve uns 80 anos. Aqui, ó, a sua primeira revelação espírita foi em 1743. Lembra que foi quando ele teve a revelação e aceitou prontamente, pediu demissão do cargo que ocupava e tudo mais. Mas a nascimento e morte... Nascimento, 1688 em Estocolmo e faleceu em Londres em 1772, com 84 anos. Ele... 1772. O Mesmer foi até 1815, mas eles cruzaram aí. Ele tinha 55 anos quando ele teve a revelação, né? Quer dizer, morreu com 84. 55, e Kardec, mais ou menos essa idade. Não. Mais ou menos essa idade, porque ele desencarnou em 1869. E ele trabalhou, ele tinha 50 anos, Kardec. Começou a lidar com a doutrina. Foram esse aí, 55. 55 para 72. 84. Começou com 55 anos, né? Com os fenômenos aí. Sim, tira de 84. Quantos anos ele trabalhou? 55 menos 84, quase 30, né? 29. Né? E Kardec trabalhou 19 anos. Né? Agora, esse assunto acabou. Agora nós temos aqui uma comunicação de Swedenborg, prometida na sessão de 16 de setembro. Será essa comunicação, será que dá para ler hoje? Ou deixa? Ela é curta? Mais ou menos. É até aqui? Vamos ler essa comunicação, Gerson? A comunicação daí para frente, hein? Ué, não termina aqui? Não. Hã? Bom, sem as perguntas, né? Então dá sim. Comunicação de Swedenborg, prometida na sessão de 16 de setembro. Sociedade, 23 de setembro de 1859. Aqui a comunicação do Swedenborg. Meus bons amigos e crentes fiéis, desejei vir entre vós para vos encorajar no caminho que seguis com tanta firmeza relativamente à questão espírita. Vosso zelo é apreciado no mundo dos espíritos. Prossegui, mas não vos descuideis, porque os obstáculos ainda vos entravarão por algum tempo. A vós não faltarão detratores, como também ocorreu comigo. Há um século, preguei o Espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros, mas tive também fervorosos adeptos, e isso sustentou a minha coragem. A minha moral espírita e a minha doutrina não estão isentas de grandes erros que hoje reconheço. Assim, erros, né? Assim, as penas não são eternas. Aqui ele frisa o que ele tinha dito do céu e inferno, das penas duradouras, eternas. Assim, as penas não são eternas, ele se corrigindo, se retratando. Vejo que Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. O que eu também dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos,
Não passava de ilusão dos meus sentidos. Acreditei vê-lo, agia de boa fé, mas enganei-me. Quer dizer, ele viu o que ele queria ver, né? Baseado nos conhecimentos que ele tinha antes. Então isso deu uma certa ilusão para ele, né? Vós sim estáis no melhor caminho, porque estáis mais esclarecidos do que estávamos em meu tempo. Continuai, mas sede prudentes, a fim de que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes contra vós. Vede o terreno que ganhais todos os dias. Coragem, pois porque o futuro vos está garantido. O que vos dá forças é o fato de falardes em nome da razão. Tendes perguntas a dirigir-me, eu vou-las responderei. Swedenborg. E aí, na sequência, tem as perguntas. Aqui é o elogio que ele faz a Kardec, né? Ó, o que vos dá forças é o fato de falardes em nome da razão. Que é forte, característica forte de Kardec, né? Agora nós podemos deixar essas perguntas para nosso próximo encontro. Porque ainda vai. E a gente relê essa introdução, né? Para comentar. Tá certo. Concorda? Sim, senhor. Então, nós vamos encerrando por aqui. Hoje estamos só o Gerson e eu. E a Antônio Marlene Carlos, tá aí, ó. E a Marlene está chegando aqui agora. Pode sentar aqui, Marlene. Nós estudamos aqui uma pequena biografia de Swedenborg. Você já ouviu falar em Swedenborg, Marlene? Já ouvi o Dr. Novelino falar. Falava, né? Novelino sempre falou, né? Citou. E agora aqui nós temos um colega aí que está também lendo sobre Swedenborg, e ele nos informou que ele escreveu 30 obras. 30 obras. Nós vimos aqui, Marlene, que o Swedenborg era uma pessoa muito culta, sobretudo de muita influência junto às cortes. Ele era da Suécia. Capital de Estocolmo é a capital da Suécia, né? E ele era de muita influência. E nós comentamos aqui até que a época que ele viveu, ele escapou das fogueiras, porque tinha mediunidade, né? Mas tinha esse respaldo de ser muito culto. Ele era conselheiro de rei, né? Bom, Marlene, pega aí, filhinho. Ele abandona foi que a gente viu aí, Tony, que é em 1700 que ele recebe que ele tem a primeira visão. Não, eu não sei. E a partir daí ele pede demissão do cargo que ele ocupava. Assim, teve a visão numa pousada, né, que ele estava. Ele teve para seguir aquilo ali. Ele teve a revelação, assim, só que durante o texto aí a gente vai vendo os equívocos, assim, que pela falta ainda de estudo, né, e porque o espírito que se comunica se diz Deus, e ele não questiona em momento algum. Então, mas ele larga tudo e começa a trabalhar em função da divulgação. Isso aí está na revista Espírita. Revista Espírita. Kardec que escreveu. Entendeu?
aqui essa revista espírita, Marlene, é uma nova motivação, foi um complemento muito grande. Você vê, né? Muita gente às vezes quer diminuir Kardec, quer dizer que Kardec às vezes está até ultrapassado, que a gente não pode ver só Kardec. Mas quando a gente pega aqui esses 12 volumes da Revista Espírita, é como se um grande reforço aí do mundo espiritual junto à doutrina estivesse surgindo. É muito atual, né? É muito atual. Não tem época isso. Atemporal. Atemporal. Né? Bom, Marlene, então nós já chegamos aqui ao final e nós vamos encerrando, né? E na próxima semana, quarta-feira, as nossas reuniões aqui são quarta-feira às 9 da manhã, das 9 às 10. Hoje nós atrasamos um pouquinho devido à preparação aqui da parte técnica. Entendeu? Por enquanto. Clube Nós do estamos Bolinha. querendo. Não, você vai começar a participar semana Nós que estamos vem. querendo Ó. buscar aqui o colorido das mulheres. Viu? Às vezes nós já fizemos nesse horário, né?